Olá, amigos da Radiologia. Aqui quem vos fala é Moisés Freitas. Estamos aqui para tratar a respeito de física das radiações. Bem, algumas vezes nós vamos trazer alguns temas sobre física das radiações, outras vezes nós vamos repensar alguns conceitos, e hoje é a vez do fenômeno da aniquilação de pares eletropósitrons, um fenômeno muito importante dentro da física das radiações, da radiologia, pois é o princípio pelo qual se dá o exame da PET-CT, certo? Que é a combinação da tomografia computadorizada, a PET, resultando na PET-CT, essas imagens bonitas, certo? Que englobam a anatomia e a fisiologia do organismo. Entretanto, não é sobre o exame que nós vamos tratar sobre a física. E eu espero trazer para vocês uma forma alternativa de pensar esse fenômeno, alternativa ao modo como vocês aprenderam na faculdade, nos seus cursos técnicos, certo? Eu quero que a mente de vocês se abra para outras formas de interpretação, certo? E eu quero que ao final vocês deixem o seu like, comentem o vídeo e digam o que vocês acham da forma como nós vamos abordar este fenômeno. Para quem não lembra, a aniquilação do par elétron-pósitron, ela ocorre quando você possui um elétron, certo? Ou chamado também de radiação beta-, próximo a um pósitron, que é a antipartícula do elétron. O pósitron, ele é uma partícula idêntica ao elétron. Ele possui carga positiva, certo? Possui a mesma massa do elétron e também é chamado de radiação beta+, certo? Quando essas duas partículas elas se encontram próximas uma da outra, elas vão se atrair, pois elas possuem cargas opostas, cargas elétricas opostas. Quando elas vão se atrair, quando elas se encontram, vai haver o fenômeno da aniquilação, certo? Onde vão ser emitidos dois fótons de radiação gama. Radiação gama é radiação eletromagnética, certo? E esses dois fótons eles vão ser emitidos em direções opostas. A radiação gama ela é neutra e ela é de natureza eletromagnética, se propaga na velocidade da luz no vácuo. Bem, é dessa forma que esse fenômeno ele é abordado na faculdade. Entretanto, eu quero trazer para vocês aqui uma nova maneira de ver esse fenômeno. Mas, primeiramente, é importante que nós tenhamos em mente alguns conceitos de física, certo? De física moderna. Bem, o nosso universo, até onde nós sabemos, ele é formado por 4 dimensões. São 3 dimensões de espaço, altura, largura e comprimento, que também são chamados de x, y e z, e uma dimensão de tempo, certo? Entretanto, a dimensão de tempo ela não é separada da dimensão de espaço. Na verdade, elas formam um conjunto de dimensões, todas elas ortogonais entre si. O que eu quero dizer é o seguinte: com certeza vocês já viram o espaço tridimensional sendo representado dessa forma, onde nós temos aqui os eixos x, y e z, x, troquei aqui é z, y, certo? E a posição de uma partícula é determinada pelas suas coordenadas em cada um desses eixos, certo? Então ela vai ter aqui uma coordenada z, uma coordenada y e uma coordenada x. Então a posição dessa partícula P ela pode ser dada por x, y e z, que são as coordenadas da partícula. Entretanto, essa partícula ela possui uma outra coordenada que também deve ser considerada. Essa coordenada é o tempo, pois não adianta de nada definir uma partícula somente sua posição se nós não dissermos em que instante de tempo ela se encontrava naquela posição, certo? Aí, nesse lugar onde você está assistindo agora, com certeza outras pessoas já estiveram nesse local. O que faz com que vocês não se encontrem é justamente porque, apesar de vocês compartilharem
as mesmas dimensões de espaço, vocês não compartilham a mesma dimensão de tempo. Para que vocês estivessem no mesmo local, vocês teriam que ter exatamente as mesmas coordenadas, coordenadas de espaço e coordenadas de tempo. E assim é representado o nosso a posição de uma partícula no espaço-tempo. Entretanto, essa representação em três eixos, ela deixa entender o quê? Ela deixa entender que a partícula ela pode tanto ter coordenadas y positivas como negativas, coordenadas x positivas e negativas, coordenadas z positivas e negativas. Uma hora ela pode estar indo no sentido positivo do z, outra hora ela pode estar indo no sentido negativo do z, ou então ela pode ir no sentido positivo do y e depois ir no sentido negativo do y, ir no sentido positivo do x e depois ir no sentido negativo do x. Certo? Ela pode se mover livremente por esse espaço. Só que o tempo ele foi incluído nesse sistema não como uma variável diferente dessas outras. O tempo ele assume as mesmas características que as outras dimensões de espaço. Na verdade, o tempo ele pode ser interpretado matematicamente como uma dimensão de espaço, certo? Onde nós vamos ter que o tempo ele é uma reta, certo? Ele possui uma origem, onde ele pode ser representado usualmente é utilizado o CT, que isso aqui tem dimensão de espaço, certo? Onde C é a velocidade da luz, e ele tem tanto valores positivos e negativos. E teoricamente, da mesma forma como como a partícula ela pode transitar entre os eixos positivo e negativo, entre os lados, nos semi-eixos negativos e positivos de cada um desses eixos x, y e z, uma partícula ela também, teoricamente, poderia transitar também, ir para o futuro, ir para o passado e retornar ao futuro de novo, certo? Ir na direção do futuro, ir na direção do passado e voltar. Entretanto, você não vai dormir à noite e acorda ontem. Você sempre acorda amanhã. Não é verdade? Só que isso não é verdade para partículas subatômicas, como os elétrons. E a partir desse conceito de que é possível ir para frente e para trás no tempo, que nós vamos tentar dar aqui uma explicação para o fenômeno da aniquilação. E nós vamos ver que é bastante interessante. Eu não estou querendo dizer que eu estou certo, mas eu quero mostrar para vocês uma outra forma de pensar esse fenômeno. Ok? Vou apagar aqui. Então nós vamos imaginar o seguinte, nós vamos simplificar essa situação, pois desenhar o espaço quadridimensional ela é um tanto quanto complicado, até chega a ser impossível, é difícil imaginar um sistema com 4 eixos ortogonais, eu não consigo imaginar. Então nós vamos imaginar uma situação mais simples, nós vamos ter aqui um eixo x, certo? Um eixo x e aqui um eixo CT. Vamos imaginar que é apenas uma coordenada de espaço x, mas nós vamos ter também aqui, de forma perpendicular ao eixo x, nós vamos ter o eixo CT. E nós vamos ter aqui uma partícula, certo? Um elétron, digamos assim. Vamos ter aqui um elétron. Um elétron. Esse elétron, ele possui coordenada x aqui, x, e possui coordenadas no tempo aqui, em CT, certo? x1 e CT1, tá ok? Essa parte, não importa, veja que a coordenada de tempo dessa partícula ela é negativa, mas isso não importa. O que é mais interessante é saber o sentido para onde essa partícula ela está se deslocando, certo? Essa partícula, inicialmente, ela progride no espaço. Vamos imaginar a situação. Ela progride no eixo x, ela está avançando no eixo x e indo na direção crescente do tempo,
certo? Ou seja, ela está indo para o futuro, assim como eu, como você e como o relógio do seu celular, o que está pendurado na sua parede, certo? Ela avança no tempo. Entretanto, vamos imaginar a situação em que um feixe de radiação gama ele se desloca para o passado. Um feixe de radiação gama que se desloca para o passado. Esse feixe ele vai se chocar com esse elétron. Veja só, o feixe ele vem do futuro em direção ao passado. E ele se encontra nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, com esse elétron. O que isso vai ocasionar? Para que o elétron mude de direção no tempo, certo? Esse fóton vai precisar acertar esse elétron com uma determinada energia, uma energia superior à energia que esse elétron ele possui, certo? Que inclui tanto a energia relacionada ao seu movimento como a energia de repouso que ele armazena por possuir massa. Então, esse fóton, ao atingir esse elétron, faz com que esse elétron, esse fóton é absorvido por esse elétron e faz com que a velocidade desse elétron ela seja invertida. Entretanto, ele continuará progredindo no eixo X, só que agora ele vai se deslocar no sentido contrário no tempo. Esse elétron que antes avançava no tempo, ele se choca com um fóton que vem do futuro para o passado e faz com que esse elétron ele se desloque para o passado agora, certo? Nós vamos ter aqui um elétron se deslocando para o passado, certo? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil aqui de visualizar. Vou apagar isso aqui. Ok. Então, esse elétron, ele agora se desloca no eixo X, para o eixo X positivamente, de forma crescente. Entretanto, para o eixo do tempo, ele está voltando agora para o passado. Pelos princípios do eletromagnetismo, qualquer mudança brusca de direção de uma carga elétrica ocasiona emissão de radiação. Ou então nós podemos imaginar que essa foi uma colisão elástica entre o fóton de radiação e o elétron, e que o elétron ele mudou de direção e que um fóton foi emitido, esse mesmo fóton foi remetido nessa direção, certo? Ele não alterou sua velocidade, entretanto ele foi emitido nessa direção, só que agora no sentido crescente do tempo. Agora nós vamos buscar entender o que um observador, assim como nós, um observador que só consegue ver as coisas se desenrolarem do passado para o futuro, o que ele vai ver nessa situação aqui. Bem, eu vou adiantar para vocês que o que ele vai ver nessa situação é justamente a aniquilação elétron-pósitron. Apesar de nós termos aqui apenas um único elétron e aqui um único fóton que se chocam e mudam seu estado de movimento, não no espaço, mas no tempo, esse fóton que se deslocava para o passado passa a se deslocar para o futuro, e o elétron que se deslocava para o futuro passa a se deslocar para o passado, como um choque de duas bolas de bilhar, certo? É justamente uma representação que é equivalente à aniquilação elétron-pósitron. E é isso que nós vamos mostrar agora, certo? Vamos imaginar aqui um observador. Imaginar que nós temos aqui a situação 2 aqui, um observador, certo? Esse rapaz aqui esse olho bonito, certo?
muito mal desenhado, por sinal. Então, qual é a principal característica desse observador? Voltando aqui a lembrar, ele só consegue enxergar os fenômenos se desenrolando do passado para o futuro. Ele não vai conseguir observar os fenômenos do futuro para o passado. Então nós vamos desenhar aqui uma cadeia de eventos que, para nós podermos entender como esse observador ele vai ver esse fenômeno. Então, do fenômeno que está mais ao passado, nós vamos ter aqui essa linha, certo? Onde nós vamos ter aqui um ponto com esse elétron e um ponto aqui com esse elétron. Então, esse observador, primeiramente, ele vai ver um elétron, certo? E aqui ele vai ver um outro elétron, ele vai ver duas partículas. Aqui nesse ponto, ele vai ver que essas partículas elas se encontram um pouco mais próximas, certo? Ele vai ver que essas partículas elas se encontram um pouco mais próximas. Avançando um pouco mais no tempo, nós vamos ver que essas partículas, esse observador ele vai ver que essas partículas elas se encontraram aqui, ó. Eles vão ver, elas se chocaram, então vai haver alguma reação aqui, porque ele vai ver que essas duas partículas elas se chocaram. E em seguida, mais para o futuro ainda, avançando mais no futuro ainda, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que ele vai perceber aqui um fóton e outro fóton, certo? Ele vai ver dois fótons. Lembrando que se tratam do mesmo fóton em momentos distintos da sua vida, da sua história. Né? Só que no momento esse fóton está indo para o passado e depois esse fóton está indo para o futuro. Mas o que o observador não quer saber disso, ele quer saber do que ele consegue medir. E o que ele vai ver vai ser um fóton aqui e outro fóton aqui. Então ele vai ver em seguida um fóton aqui e outro fóton aqui. E depois, o que ele vai ver? Ele vai ver, um pouco mais no futuro, ele vai ver o quê? Ele vai ver um fóton aqui e outro fóton aqui. Então ele vai observar que esses fótons eles estão se afastando. Então ele vai ver duas cargas inicialmente se aproximando uma da outra. Certo? São duas cargas, isso ele tem certeza, elas possuem carga elétrica. Ele sente o campo elétrico dessas cargas. Só que como essas duas cargas elas estão se aproximando, esse observador ele vai presumir o quê? Não que essas cargas elas tenham o mesmo sinal, mas ele vai presumir que uma tem carga negativa e a outra tem carga positiva, pois cargas de mesmo sinal elas não se aproximam, elas se repelem. Então, ele vai ver que duas cargas se aproximando. Quando elas se encontram, ele vai observar que dois fótons se afastando. Essa é justamente a sequência da aniquilação elétron-pósitron. Duas partículas carregadas eletricamente, um elétron e um pósitron, se aproximando uma da outra, que no ponto onde elas se encontram ocorre a aniquilação e dois fótons em direções opostas são reemitidos. Acontece, pessoal, que nós temos aqui uma situação curiosa, porque aqui aparentemente nós temos quatro partículas, um elétron e um pósitron, um fóton de radiação gama de um lado e outro fóton de radiação gama para o outro. Mas aqui, por essa figura que nós trabalhamos inicialmente, nós vemos que o que nós temos é um elétron que se choca com o fóton, Nesse ponto do choque, o fóton se desloca para um lado e o elétron se desloca para o outro. Certo? Isso não no espaço, mas no tempo. Certo? No tempo,
o fóton que antes se deslocava no tempo em direção ao passado, ele, ao se chocar, ele passa a se movimentar em direção ao futuro, e o elétron que antes se movimentava em direção ao futuro passa a se deslocar em relação ao passado. A ideia aqui disruptiva que nós devemos ter em mente é justamente esquecer que o tempo é algo imutável e que só se pode ser acessado para frente e para trás. Na mecânica quântica, o loop temporal, a ida para frente e para trás no tempo, ela é tão comum como nas outras dimensões de espaço. Tanto nós podemos ir andar para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, nas dimensões espaciais, como no tempo nós também podemos avançar para o futuro e ir para o passado. Não nós, mas as partículas subatômicas, elas têm essa propriedade. Sob certas situações onde elas recebem uma energia que é superior à energia que elas carregam, pode acontecer de o espalhamento dessas partículas ela não acontecer no espaço. Ela pode muito bem acontecer no tempo. Então nós temos aqui justamente um fóton, dois elétrons se aproximando do ponto de vista do observador, que ao se chocarem emitem dois fótons. E aqui está o fenômeno da aniquilação elétron-pósitron, mas que visto desse ponto de vista, nada mais é do que um único fóton e um único elétron que interagem entre eles mesmos. Esse elétron aqui é esse mesmo aqui. Isso é muito curioso, isso é até estranho, até meio bizarro, né? Como pode um elétron ele se encontrar com ele mesmo no passado, num determinado instante, e eles vão lá e se aniquilam? Isso é uma coisa assim um tanto quanto bizarra, mas a mecânica quântica ela funciona não da forma como funciona o mundo à nossa volta. São outras leis, outras coisas são possíveis no mundo quântico, certo? Então, esse elétron é esse mesmo pósitron. Eles são a mesma partícula, eles não são partículas diferentes. Aqui parece que são duas partículas, mas não, são a mesma partícula e elas vão interagir entre si nesse ponto, certo? Ela vai interagir com ela mesma. E aqui, esse fóton, que parece ser um fóton, parecem ser dois fótons, na verdade nós temos apenas um fóton em diferentes momentos de sua história, só que em um desses fótons está viajando para o passado e outro desses fótons está seguindo seu caminho normal em direção ao futuro, certo? Entretanto, do ponto de vista do observador, como ele não consegue ver nenhum evento se desenrolando para o passado, ele só consegue ver em direção ao futuro, certo? Nós vamos ter a sequência de eventos. O que ele vai ver nesse instante de tempo? Vai ver dois elétrons se aproximando até se encontrarem. E depois disso ele vai ver dois fótons se afastando. Essa é uma explicação alternativa para a aniquilação eletropósitron. Eu não sei se eu estou certo, pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado, mas eu quero que vocês deixem seu like se tiverem gostado do vídeo e deixem seu comentário dizendo o que vocês acham. Qual é a explicação que está mais correta? Acontece a viagem no tempo, no mundo quântico, indo para o futuro e para o passado? Ou isso é apenas baboseira e o nosso mundo é o mundo quadrado que nós já conhecemos e estamos acostumados? Então, até mais pessoal, em breve voltaremos com mais vídeos e é isso aí, valeu!